O que a gente tem para dizer olhando para a astrologia do ano de 2026 para o Brasil? Vem com a gente. Nós estamos tomando como referência o dia de 20 de março de 2026, horário de 11 horas e 50 minutos, horário de Brasília, no local Brasília, para a gente dar uma olhada como que estaria o céu no momento que começa o ano astrológico, né? A gente sabe que o ano astrológico começa com a entrada do Sol em Áries. Então, o ano 2026 começa oficialmente para a astrologia no dia 20 de março de 2026, às 11 horas e 50 minutos. Manhã, né? Então, o que nós temos de interessante nesse mapa? Trata-se de um mapa com ascendente em Gêmeos, né? Nós temos ali um meio do céu bastante tumultuado, com bastante coisa, que é bem a cara de um ano eleitoral. Nós temos ali a presença de vários planetas ali bem próximo ao meio do céu. Lógico, por tratar-se de 11:50, nós temos o Sol, um Sol em Áries, nós temos um Mercúrio em Peixes, Netuno em Áries, Saturno em Áries, tudo ali colado no meio do céu, né? Então, isso significa que, quando a gente fala do meio do céu, nós estamos falando muito do público, aquilo que toca a vida visível para a sociedade, para as massas de uma maneira geral. Então, a gente percebe que a gente tem ali a presença, muita movimentação, a cara mesmo de um ano eleitoral. Se você me perguntar qual seria o desfecho dessa eleição, eu entendo que o regente desse meio do céu, que é o Júpiter, uma vez que esse meio do céu está em Peixes, ele está assim muito, muito forte, né? Um Júpiter em Câncer, ele está exaltado. Então não está só forte, como ele está exaltado, significa que ele tem muita força, e de tanta força ele pode colocar até os pés pelas mãos. Então significa que isso é muito favorável para a situação, ou seja, para o governo atual, o governo Lula, nessa eleição. Porém, não é uma eleição tranquila, é uma eleição que ele tem que tomar muito cuidado para não cometer excessos, pisar na bola, digamos assim, né? Porque se você tem um Júpiter exaltado, você tem um Júpiter que acaba, por vezes, se apegando demais em atitudes inadequadas, né? Extrapolação de limites, excesso de proteção. Um Júpiter canceriano, ele tem muito essa coisa, né, de excesso de proteção, de excesso de nutrição. Né? Então, mas de qualquer maneira, eu entendo que é um mapa mais favorável para o governo existente do que a entrada de um novo governo, apesar de ser uma eleição que eu entendo que será muito, muito tumultuada. Né? É óbvio, eu posso estar fazendo uma leitura errada, eu posso estar fazendo uma leitura errada, mas esse é o meu ponto de vista, tá? Você tem uma série de coisas que marcam a presença da mentira, né? Marte em Peixes, é até meio assim, a gente está falando assim de mentira, sabe que a política brasileira é tão cheia de mentiras, mas os símbolos astrológicos meio que confirmam a realidade, né, do que a gente vê. Porque se você tem um Mercúrio em Peixes, Mercúrio ele lida com a comunicação, ele costuma ser de natureza racional, mas quando ele entra em Peixes, ele começa a aplicar assim energias numa comunicação emocional e por vezes mentirosas, né? Um tom de mentira, um tom assim bastante deletério. Mercúrio em Peixes é um Mercúrio anestesiado, é um Mercúrio como se estivesse meio drogado, meio doidão, né? Então, a gente vai ter a presença desse tipo de discurso fora da caixinha, não é novidade nenhuma, apenas está sendo confirmado por esse mapa, né? Você tem Marte em Peixes, que também é uma energia vital debilitada. Eu acredito que será um ano onde as notícias de doenças falsas e verdadeiras estarão bastante presente, né? Você tem o Urano em Touro, que vai estar querendo voltar de novo para o Urano em Áries, né? Então você vai ter essa coisa que você passa a ter agora um ciclo mais masculino, né? Você tem muito fogo e ar no céu aqui nos próximos períodos. Então significa
que os atributos masculinos estão meio que fortalecidos. E quando eu falo isso, eu não estou falando de modo pejorativo. Então, às vezes, o sentimento de competição, a necessidade de se colocar como sendo superior. Então, de certo modo, o elemento feminino fica meio que em baixa durante esse período, né? Plutão em Aquário, então transformações para vir ideias novas, então coisas que vão ser destruídas, antigas, para surgir coisas novas. Então esse Plutão em Aquário, Plutão continua a sua caminhada dentro de Aquário. Você tem a economia. A economia, ela é regida pela Lua, né? Uma Lua que está em Áries conjunto a Vênus, e essa Vênus está em queda. Se a gente for fazer o frigir dos ovos, seria uma situação assim meio que neutra, né? Porque você veja bem, uma Lua em Áries é uma Lua que se precipita, né? Uma Lua tensa que se precipita, mas ela está conjunto a Vênus, que traz benefício. Mas essa Vênus ela não está bem, ela está em queda, porque ela também está em Áries. Então, no resumo da ópera, você vai ter uma condição de economia meio que neutra, não vai ser nada não tão positivo nem nada tão negativo, ou seja, talvez a análise melhor seria um período onde a economia vai estar funcionando razoável, porém com dificuldades e com uma série de cuidados muito específicos para administrar ela. Seria basicamente isso, né? Algumas datas críticas que a gente observa ao longo do ano, agora olhando no calendário astrológico, né? A gente tem, no dia 28 de agosto, um eclipse lunar em Peixes, que deve atingir bastante Brasil, porque se ele é em Peixes, logo ele vai estar atingindo o seu oposto, que é Virgem, e o Sol brasileiro é em Virgem. Isso vai acabar meio que causando transtorno no campo emocional, né? Uma tensão emocional em meados de 28 de agosto, tendo em vista aí que nós estaremos no período de inferno astral do mapa do Brasil como nação também, né? Nós temos também um período que eu achei bem interessante, que vai de 20 de abril até meados de 25 de abril, que é uma sequência de conjunções que vão acontecer, né? Iniciando aqui com uma conjunção entre Mercúrio e Saturno, que é sempre uma restrição na comunicação e na parte racional, e até o momento que o Sol vai entrar em conjunção com Plutão, que é um momento de transformação, onde o ego se vê na necessidade de se transformar e lidar com quesitos relacionados a perdas, né? E até mesmo morte simbólica ou morte física, alguma coisa nesse sentido. Então, esse período de 20 de abril até 25 de abril vai ter alguma coisa que vai estar chamando muito nossa atenção e vai estar nos remetendo à necessidade de transformação ou mudança de fase, né? É algo relacionado até mesmo, provavelmente, à morte, nem que seja no sentido simbólico. Eu não estou dizendo que vai morrer alguém importante nesse período, mas uma noção, uma sensação de que é preciso mudar algo, né? Alguma coisa que vem que nos mostra que mudou a chave, virou a chave de alguma maneira. Então eu acho que isso seria o conceito geral do Brasil em 2026. Espero que você tenha gostado da nossa análise, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, e é interessante, quando estiver perto do fim do ano, dar uma olhadinha nesse vídeo para ver o que a gente acertou ou não. Beijo, abraço, até mais.